Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? Depois da vinheta eu mostro pra você. Saudações, amigos da Liga do Bem, como vai com vocês? Tudo tranquilo? Passando frio que nem eu? Porque eu não sei vocês, mas aqui na minha terra tá uma friaca, mais ou menos. Mas vamos ao que interessa. Está no ar mais um Baú do Tiano. Se tem um tema que eu gosto bastante de conversar, é sobre geopolítica. Pode parecer um pouco absurdo para quem não está envolvido com política internacional, com nada disso, mas eu acho interessante a gente estudar essa movimentação das sociedades, das nações, como uma faz para sobrepujar a outra e esse tipo de coisa. E por isso, um grande amigo meu, professor Bruno, me emprestou este livro aqui, Os Próximos 100 Anos, de George Friedman, onde Friedman faz uma espécie de exercício de futurologia aqui, imaginando o que vai acontecer no planeta, geopoliticamente falando, até o ano de 2100. Para que vocês entendam um pouquinho a teoria dele, eu vou ler a nota de orelha do livro. O que você diria se descobrisse que dentro de poucos anos os Estados Unidos terão de convencer mexicanos a migrar para o território norte-americano? Pode parecer irônico, mas segundo George Friedman, é uma mudança inevitável. Em Os Próximos 100 Anos, o autor defende a ideia de que, quando se trata de prever o futuro, a única certeza é que o senso comum estará errado, pois uma situação aparentemente estável pode mudar com extrema rapidez. Nesta obra, Friedman oferece uma previsão lúcida das transformações pelas quais o mundo passará no século XXI. Ele revela um panorama histórico dos padrões geopolíticos contemporâneos e explica onde e por que futuras guerras ocorrerão e como elas serão travadas, e que países ganharão e perderão poder político ou econômico, e como as novas tendências culturais e tecnológicas revolucionarão a vida no novo século. Friedman mostra que nos encontramos agora, pela primeira vez em 500 anos, no alvorecer de uma nova era com inúmeras mudanças a caminho, incluindo uma guerra mundial em meados do século e a substituição do conflito entre os Estados Unidos e o Islã por mais uma guerra fria contra a Rússia. Escrito com o insight apurado e a análise profunda que fizeram do autor um famoso especialista em previsões geopolíticas, Os Próximos 100 Anos apresentam um quadro fascinante do que está por vir. Esse livro ele foi escrito por esse George Friedman, que não é pouca paçoca não. O cara é fundador da Stratfor, a maior empresa do setor de inteligência do mundo. Publicou vários livros e inúmeros artigos sobre segurança nacional, guerra de informações e espionagem, e atualmente mora em Austin, no Texas. Como eu disse, o que ele fala nesse livro? Ele faz uma espécie de exercício de futurologia, onde ele diz o que ele imagina que vai acontecer na geopolítica mundial nos próximos 100 anos. E na teoria dele, nas ideias dele, até mais ou menos o ano de 2080, os Estados Unidos vai continuar sendo a potência hegemônica mundial. Porque os Estados Unidos alcançou um ponto na geopolítica mundial, tanto por questões econômicas quanto por questões militares, não precisa mais, para manter a sua liderança global, atacar outros países, ele mesmo se envolver diretamente em guerras. Basta ele fomentar crises internas ou crises regionais para garantir que a sua hegemonia mais um bom tempo. E aí com isso, por exemplo, embora a gente está próximo e eu não estou vendo isso acontecer, mas tudo bem. Ele diz que por volta mais ou menos dos anos de 2030, China e Rússia vão deixar de ser a grande oposição norte-americana, como vem acontecendo agora. No entendimento dele, a Rússia vai se enfraquecer por causa de disputas regionais, envolvendo inclusive essa região da Ucrânia, com a Chechênia, por exemplo. As diferenças regionais da China vão aumentar cada vez mais e vai fazer que se fragmente em várias regiões, se paiem até vários países. Ele imagina até que é possível, que não é improvável que na China aconteça uma espécie de contra-revolução maoísta e o país se divida e volta a ser como nas épocas da China antiga, antes da China imperial, mas dividido em vários reinos. Cultura inútil. Assista a Batalha dos Três Reinos. Ou melhor, se você tiver um pouquinho de curiosidade, leia a Batalha dos Três Reinos. Cara, é uma das histórias mais legais que você pode imaginar. Então, ele fala isso, e daí o porquê que ele imagina que essa oposição que a China e a Rússia implementam contra os Estados Unidos vai acabar até por volta de 2030, mais ou menos. E ele imagina que
vão surgir aí dois novos opositores. Um vai retornar a ser opositor dos Estados Unidos e o outro vai se tornar, que seriam quem? Turquia e Japão. E ele imagina que a partir aí por volta de 2050 mais ou menos, tendo em vista que os Estados Unidos vão dominar os mares, o que no entendimento dele é importantíssimo para um país garantir a hegemonia mundial. E segundo ele, os Estados Unidos hoje dominam os mares, né? E isso embora é fato. A Marinha Americana é maior que muito exército de muitos países juntos, só a Marinha norte-americana. Então ele coloca como que, para manter esse controle do mar, ele além da marinha, ele também vai começar a controlar o espaço, militarmente falando, por meio de satélites e por meio de uma tecnologia absurda aqui que ele teoriza, chamada de Battle Stars. E que a Turquia, o Japão, vai começar a expandir território, ou pelo menos influência, para o continente asiático, principalmente nessa região fragmentada da China, e a Turquia, se aproveitando do enfraquecimento russo, também vai começar a dominar ali aquela região do Cáucaso e Oriente Médio. E aí, com isso, por volta de mais ou menos 2050, os dois países vão formar uma coalizão e essa coalizão vai peitar os Estados Unidos por meio da destruição das Battle Stars. E que na cabeça dele ele imagina até que seja o Japão que vai promover essa destruição de uma forma bem engenhosa que quem for ler o livro vai ver. E aí, com isso, nós vamos ter o pipocamento da Terceira Guerra Mundial. Essa guerra vai ter de um lado Estados Unidos e do outro Turquia e Japão. E que aí no desenho de alianças a gente vai ver a Polônia, a Polônia se levantando como aliado norte-americano para enfrentar os turcos na Europa. E que aí, no final dessa guerra, os Estados Unidos vão sair como vencedores, porque o Japão e a Turquia não vão aguentar o tranco, vão ter que fazer uma série de concessões e os Estados Unidos vai despontar novamente como uma potência hegemônica, ainda maior do que foi após a Segunda Guerra Mundial. A Polônia vai ficar meio de rusga com os Estados Unidos, que vai se voltar para a Turquia. Mais ou menos como aconteceu no final da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos, mesmo lutando contra o Japão, depois se virou a favor do Japão, porque a China tinha virado comunista. E aí, com isso, ele continua essa teoria, e ele imagina que, devido a problemas regionais ocorridos por causa dessa imigração que vai ser incentivada pelos norte-americanos, tendo em vista que a população mundial ela está envelhecendo e, na concepção dele, está reduzindo, o México vai começar a peitar os Estados Unidos e a região de fronteira ali entre Estados Unidos e México vai virar uma verdadeira faixa de Gaza, na opinião dele. Na opinião dele. E quem quiser entender o porquê que ele diz isso, eu aconselho a ler o livro. Ó, gente, é um livro legal, bem gostoso. Um livro aí de quantas páginas mesmo? Vamos ver, mais uma vez eu esqueci de anotar. Um epílogo, 301 páginas. E detalhe, como é um exercício de futurologia, ele não tem referências bibliográficas. Eu acho que é o primeiro livro que eu faço resenha que não tem referências bibliográficas. Louco, né? Na primeira parte do livro ele explica o porquê dessas conclusões. Uma das coisas que ele fala é do decréscimo da população mundial, o que, para alarmistas, é um tremendo tiro no pé. Tendo em vista que ele fala que o perfil da sociedade mudou. Bem, eu posso até fazer qualquer dia desse um vídeo falando só sobre essa questão da mudança da população, que não vai ter nada a ver com resenhas, mas vai ser só mais uma reflexão minha, que eu achei interessante a teoria dele. Ele fala o porquê também que ele entende, ele diz o porquê que os BRICS não vão peitar os Estados Unidos durante um bom tempo, pelo menos não nesse primeiro momento, não agora no século XXI, mas ele imagina que no século XXII, um importante membro dos BRICS vai ser o grande suporte mexicano a peitar a hegemonia americana, e adivinha quem é? Nós, parceiros, o EBR, Brasil, vagabundo, é nós mesmo, nós vamos peitar os americanos em 2080, vai, nós vamos botar pra fuder. Então ele teoriza essa série de coisas. Para quem gosta principalmente de jogos de estratégia, é um livro muito interessante para lê-lo, que foi editado pela editora Best Sellers, no selo Best Business, e eu não sei, eu imagino que ele ainda não saiu de catálogo, embora porque quando eu vou jogar lá card game com o Bruno, eu sempre vi esse livro na prateleira dele lá, e já faz alguns anos que eu vejo esse livro lá na prateleira dele, então eu não sei se é um livro recente ou não. Como não é livro meu, eu não fiz aquele levantamento bibliográfico para saber em qual edição que tá, esse tipo de coisa, mas eu imagino que ainda você deve encontrar ele, pelo menos em livrarias online você deve encontrar ele. E como eu disse, eu aconselho muito a
quem gosta do tema, a lê-lo. É isso, por hoje é só. No link aqui, no link da descrição, aqui na descrição do vídeo, você vai ter o endereço das minhas redes sociais, o endereço da página do Baú do Tiano, embora eu precise movimentar aquela página lá e eu não sei como fazer. E eu peço para que você, que gostou do vídeo, principalmente do meu sambinha no começo, compartilhe com seus amigos, favorite e deixa um like aí, porque vai ajudar bastante o meu trabalho aqui no canal. É isso, fique com Deus, até a próxima resenha do Baú do Tiano. Fui!